Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai conversar um pouco sobre forças. Eu vou começar o estudo de forças, vou explicar para vocês o que é uma força, as leis de Newton e vou contar para vocês algumas das forças que a gente vai estudar, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir que se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, que você siga por favor a gente, certo? Para você não perder quando a gente postar uma nova aula, tudo bem? Então vamos lá. Forças, o que é uma força? Vamos lá. A força é uma coisa que gera movimento, é uma coisa que gera uma aceleração, certo? Se você está empurrando uma cadeira, você está fazendo uma força sobre a cadeira, certo? Se você está empurrando um móvel, você está fazendo uma força sobre esse móvel, certo? Se você está pulando, você está fazendo uma força sobre o chão, certo? É tudo que gera um movimento, beleza? Para a gente entender um pouco de força, o que é uma força, quais são as aplicações de uma força, a gente tem que estudar as leis de Newton, certo? Que são 3 leis. A primeira lei é a lei da inércia, que ela fala o seguinte: se você está em repouso, você vai continuar em repouso até que alguma força te tire desse repouso. E se não existe essa força, você vai continuar em repouso, certo? Pensa que isso é uma coisa que você já sabe, certo? Se eu te perguntar, se você está parado aqui, você vai continuar parado, certo? Se ninguém te incomodar, se ninguém te empurrar, e se você não querer andar, não quiser ficar parado, você vai continuar parado, certo? A não ser que alguém vá lá e te empurre, a não ser que você queira andar, certo? Aí alguma força vai te fazer sair daquele estado de repouso, certo? Se nada fizer isso com você, se nada te empurrar, se nada te causar movimento, você vai continuar parado, certo? Então, se você está em repouso, você vai continuar em repouso até que uma força te tire desse repouso. Beleza? E tem outra frase dessa lei da inércia, que é o seguinte: se você está em movimento retilíneo uniforme, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme até que uma força age em você para você parar ou acelerar. Ok? Vamos pensar que isso também é uma coisa simples da gente entender, que é o seguinte: se você está em movimento retilíneo uniforme, você tem uma velocidade constante, certo? E essa velocidade é constante para sempre, certo? A não ser que você, por exemplo, você está num carro e ele está numa velocidade constante, a não ser que você pise no freio, você não vai parar. A não ser que você pise no acelerador, você vai acelerar, certo? Se você não vai fizer nada, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme para sempre, certo? Então, se você está em movimento retilíneo uniforme, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força interaja com você, certo? Então, vamos lá de novo. A primeira lei, lei da inércia. Se você está parado, você está em repouso, você vai continuar em repouso até que uma força age sobre você. E se você estiver em movimento retilíneo uniforme, você vai continuar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força haja sobre você. Beleza? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Que ele diz que a força, aí está a força resultante, daquilo que a gente vai, acho que na próxima aula a gente vai conversar sobre essa força resultante, mas essa lei diz que a força é o produto da massa pela aceleração, certo? Isso que eu falei com vocês no princípio da aula. Uma força gera uma aceleração, certo? Então aí tá a comparação de uma força, quando você gera uma força, você gera uma aceleração sobre esse corpo, certo? E depende da massa desse corpo também, a intensidade dessa força que ela vai agir, certo? Então, força é igual a massa vezes aceleração, certo? Reparem bem que na nossa formulazinha a gente tem um sinal de vetorial, certo? Então, a gente sabe que a força é uma grandeza vetorial e a aceleração também é uma grandeza vetorial, que a gente já tinha conversado antes. Mais para frente, talvez não tenha essa setinha em todas as fórmulas, porém, para ficar mais fácil de vocês lembrarem, mas sempre lembrem que a força é uma grandeza vetorial e a aceleração sempre é uma grandeza vetorial, ok? Vamos lá. E a terceira lei? A lei da ação e de reação, que é a mais tranquila de vocês entenderem, que é o seguinte: se você dá um soco numa parede, por que é só a mão que dói? Se é você que está dando um soco na parede, certo? Dói porque enquanto você dá uma força na parede, essa parede dá um soco, entre aspas, em você, certo? A força que você faz na parede, ela faz em você também, certo? E essa é a lei da ação e reação. Se você dá você aplica uma força em algum lugar, esse lugar
te faz uma força de módulo igual a que você fez, certo? Se você dá uma força de 8 newtons numa parede, essa parede vai dar uma força de 8 newtons sobre sua mão, certo? Essa é a lei da ação e reação. Vamos lá, unidade de força. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Se a massa, a unidade da massa é quilogramas e essa unidade de aceleração é metros por segundo, então a unidade de força tem que ser quilogramas vezes metros por segundo, certo? Porém, essa unidade, quilogramas vezes metros por segundo, a gente chama ela de outro nome. A gente chama ela de Newton, certo? Então a unidade de força que a gente vai usar é Newton, beleza? Que significa quilograma vezes metros por segundo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira força que a gente tem. A primeira força que a gente tem é a força peso. O que é a força peso? A força peso é uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos, certo? Se você está aqui na Terra, é porque a Terra tá fazendo uma força gravitacional sobre você, certo? E você tem esse peso, beleza? Peso, vamos sempre lembrar que é dado em newtons, porque é uma força, beleza? A sua massa, por exemplo, você tem uma massa, por exemplo, de 50 quilos, por exemplo, o seu peso vai ser, por exemplo, 50 vezes a gravidade. Por exemplo, vamos colocar a gravidade como 10. Vai ser 500 newtons, beleza? O peso é sempre dado pela massa vezes a gravidade, certo? E é sempre vertical para baixo, não importa a situação que ela esteja. Você pode estar num plano, você pode estar num plano inclinado, você pode estar em cima de um prédio, você pode estar em qualquer lugar. O peso vai ser sempre vertical para baixo, certo? Por que é sempre vertical para baixo? Porque está sempre indicando o centro da Terra, está sempre apontando para o centro da Terra, certo? Lembrando que a massa é sempre em quilograma e a gravidade é sempre em metro por segundo, ok? Essa aceleração da gravidade, a gente vai ter vários valores, depende do lugar que você está, certo? Essa aceleração da gravidade depende da altitude que você está, certo? Mas geralmente a gente vai usar ou 9,8 ou 10 metros por segundo, certo? Se você quer facilitar sua conta e, por exemplo, no exercício não pede que você use 9,8, você pode usar 10 metros por segundo para ficar mais fácil suas contas, ok? Mas é sempre bom usar o 9,8 que vai estar sempre mais certinho, beleza? Vamos lá. A força normal é uma força que aparece sempre perpendicular à superfície. Mais uma vez, não importa onde que você está, sempre vai ser perpendicular à superfície. Se você está aí, vamos no primeiro desenho. Se você está numa superfície reta, a normal vai ser o contrário do peso, certo? Mas se você estiver em alguma das outras duas situações que está aí, ela não vai ser contrária ao peso, certo? Isso é um erro que muitos alunos têm. É sempre colocar a normal ao contrário do peso, certo? E não é isso. A normal é sempre perpendicular à superfície. Perpendicular, vamos lembrar que é sempre formando um ângulo de 90 graus entre ela e a superfície, beleza? É uma força que mantém um equilíbrio. Por que é uma força que mantém um equilíbrio? Vamos ver aí na primeira imagem que a gente tem, que a normal e o peso elas estão se opondo, certo? Esse bloco aí, se ele tiver, por exemplo, se não tiver nenhuma força, se tiver só essas duas forças, normal e peso, ele vai estar caindo? Claro que não, porque ele está na superfície. Quando você está em pé e no chão, você está caindo? Não, né? Então, a gente tem esse peso para baixo, o peso está te puxando para baixo, mas você não está caindo. Por quê? Porque essa normal está segurando, entre aspas, você, certo? Está se opondo ao peso. E no somatório de forças, depois eu vou explicar para vocês o que é um somatório de forças, essas forças se anulam, certo? E quando a força é zero, não tem aceleração, não tem movimento, certo? Então, esse bloco na primeira figura, ele está em equilíbrio, certo? Então, a normal equilibra esse peso, certo? Não é uma forma de ação e reação com o peso. Isso é uma pergunta que muitos exercícios fazem. Eles falam assim, a força normal, é uma reação ao peso, certo? Não é uma reação ao peso, beleza? Porque a gente tem na terceira lei, eu não falei ainda, justamente para eu falar agora, que a terceira lei, ela tem que é a lei da ação e reação, ela tem uma restrição,
As duas forças da ação e reação, elas não podem estar agindo no mesmo corpo. Mas como assim? Se eu dou um soco na parede, que era o exemplo que eu estava dando, eu estava fazendo uma força na parede e a parede estava fazendo uma força sobre mim, certo? Então isso aí é um par de ação e reação. Porém, vamos pegar a força, o peso e a normal. O peso é o quê? É a Terra te fazendo uma força, certo? É a Terra te puxando para baixo, certo? E a normal? A normal é o chão te fazendo uma força também para cima, certo? Então as duas forças estão sendo aplicadas no mesmo objeto. E a segunda lei, a terceira lei, ela não permite isso, certo? As forças têm que estar sendo aplicadas em corpos diferentes, ok? Por exemplo, eu estou socando a parede, então eu estou dando um soco na parede, então eu estou fazendo uma força na parede, e a parede está fazendo uma força sobre a minha mão, certo? Isso é um par de ação-reação. Vamos lembrar de novo. A normal é uma força que o peso está fazendo no objeto, certo? E o peso é uma força que a Terra está fazendo no objeto, certo? As duas forças estão sendo aplicadas no mesmo objeto, certo? Então não é um par de ação e reação, certo? O seu valor nem sempre é igual ao peso. Isso é outra dúvida muito comum que os alunos têm, que acabam errando muito isso. Por exemplo, na primeira situação, é claro que o peso é igual ao normal, certo? Porque o objeto tem equilíbrio. Então o peso tem que ser igual ao normal para essas forças se anularem, certo? Porém, na segunda imagem, a normal não é igual ao peso, certo? Na terceira imagem também não é igual ao peso, porque está num plano inclinado, certo? Essas forças não vão dar zero. Beleza? Então, nem sempre o peso vai ser igual ao normal. Você vai ter que olhar em cada situação como que o peso e a normal se encontram. Certo? Mas mais pra frente a gente vai ver exemplos disso, a gente vai fazer exemplos, a gente vai fazer exercício. Porém, só atentem-se a isso. Certo? Que nem sempre a normal vai ser igual ao peso. Beleza? Vamos para a próxima força. Força de atrito. É uma consequência da rugosidade do solo. Por exemplo, prestem atenção nessa segunda imagem aí, que é de um pezinho que a gente está andando, certo? Quando a gente está andando, a gente faz uma força no chão para trás, certo? Para a gente começar a fazer um movimento, certo? Se o chão não tivesse essa força de atrito, não causasse essa força de atrito, o nosso pé só deslizaria e a gente não conseguiria fazer o movimento, certo? Essa rugosidade do solo faz essa força de atrito e essa força de atrito mantém o movimento, faz com que o movimento aconteça. Ou, em outro caso, ele dificulta o movimento. Por exemplo, quando você quer empurrar uma cadeira, certo? Você tem que colocar uma certa força para começar o movimento. Não é qualquer força que faz o movimento se iniciar, certo? Ela sempre se opõe ao movimento, certo? Como é uma rugosidade do solo, ela dificulta o movimento, ela faz o movimento ficar mais difícil de acontecer. Ela faz com que eu tenha que ter uma força tal que eu inicie o movimento, certo? Não é qualquer força que a gente consegue mover o movimento. Por exemplo, você quer mover uma geladeira, por exemplo, que é muito pesada. Você tem que ter uma força grande para conseguir fazer esse movimento se iniciar, certo? Se não houvesse essa força de atrito, qualquer empurrãozinho que eu desse na geladeira, por exemplo, se um bebezinho empurrasse uma geladeira, ela ia conseguir ter um movimento, certo? Por causa do peso dela, por causa do que não ia ter atrito. Mas como eu tenho um atrito, eu tenho que ter uma força tal que eu consiga iniciar o movimento, certo? Essa força de atrito sempre se opõe ao movimento. Vamos lá. Olha no primeiro bloquinho. Eu estou puxando com essa força Fzão aí, certo? Se ela sempre opõe o movimento, então a força de atrito está mostrando uma setinha para o outro lado, ok? Então quando a gente for fazer um somatório dessas forças, a gente vai pegar uma força e subtrair pela outra, certo? Porque ela está dificultando o movimento. É dado pela fórmula Fa, que é a força de atrito, vezes 1μ, essa letra grega chama μ, e multiplicada pela normal, certo? Pelo valor da força normal, certo? A gente tem dois tipos de força de atrito, certo? Isso é muito bom que a gente entenda bem como que isso acontece. A força de atrito cinética e a força de atrito estática, certo?
Geralmente, a força de atrito estática é maior que a força de atrito cinética, porque a força de atrito cinética já está em movimento. Certo? A gente não precisa colocar um corpo em movimento, ele já está em movimento. Certo? Ela só vai dificultar um pouco a você continuar o movimento, acelerar o movimento, certo? Já a força de atrito estática, você tem que ter uma força maior para você começar o movimento, certo? E cada uma dessas forças de atrito, a diferença entre elas é que o μ muda. A gente tem um coeficiente da força de atrito cinética e a gente tem um coeficiente da força de atrito estática. Isso o exercício geralmente vai te dar, beleza? Então a gente tem o μc e o μe, certo? Que é o coeficiente de atrito cinético e o coeficiente da força de atrito estática. Beleza? Então vamos lá. Eu falei com vocês que sempre se opõe ao movimento, mas vocês vão falar assim comigo, tá? Se eu estou querendo andar para frente, então a força de atrito vai estar para trás? Não. Por quê? Quando você quer andar para frente, se vocês quiserem prestar atenção nisso, quiserem entender bem isso, fiquem em pé para vocês verem. Quando você começa o movimento, percebam que o seu pé ele começa a andar para frente e empurra o chão para trás, certo? Quando ele empurra o chão para trás, é como se o movimento do seu pé quisesse ir para trás, certo? Se o movimento do seu pé quer ir para trás, então a força de atrito está para frente, certo? Então acaba que o movimento que você quer fazer é para frente e a força de atrito também está para frente. Mas é porque o movimento do seu pé quer ir para trás, certo? Então, isso aí é a nossa força de atrito, beleza? Acho que aconteceu algum problema aqui que deu uma rodada aqui, mas perdão por isso. Vamos lá. Força centrípeta. O que é a força centrípeta? A gente já estava conversando sobre ela, a gente já viu alguma coisa dela ali no movimento circular, certo? Mas vamos lá. É sempre direcionada para o centro da trajetória, certo? A força de atrito vai estar sempre direcionada para o centro de uma trajetória. Por exemplo, se você está fazendo uma trajetória circular, ela sempre vai estar direcionada para o centro do círculo, certo? Ela pode ser representada por qualquer força que consiga garantir uma trajetória circular a um corpo. Mas como assim ela pode ser representada por qualquer força que consiga garantir uma trajetória circular? Vamos pegar essa primeira imagem aí, certo? Por exemplo, considere essa bolinha como se fosse um satélite, certo? Esse satélite está rodando a órbita da Terra, certo? Quem é que está puxando ela para o centro da Terra? Qual que é a força centrípeta que está agindo nesse corpo, certo? Percebam que é o peso, certo? O peso está sempre voltado para o centro da Terra, certo? Porque a Terra está te puxando para o centro dela, certo? Então percebam que ali no ponto A, esse IFGA está sendo o peso. No B, o FGB está sendo o peso também. O FGC, essa setinha está sendo o peso também. E no D também está sendo o peso, certo? Então o peso está conseguindo garantir essa trajetória, certo? Então, na primeira imagem, o que está garantindo a trajetória circular é o peso. Então, o peso é uma força centrípeta nesse caso, certo? No segundo caso, qual que é a força que nas quatro situações está apontada para o centro? Vamos pensar um pouquinho. Pense em uns 5 segundinhos que eu vou te dar a resposta. Percebam que na segunda imagem, a força que está apontando para o centro é sempre a normal, certo? Eu vou deixar aqui para que vocês façam isso, desenhem as forças em cada um dos 4 pontos. A força peso e a força normal. A força peso sempre vertical para baixo e a força normal perpendicular à superfície. Façam isso pelas 4 motinhas aqui que vocês vão perceber que a normal vai estar sempre apontada para o centro, certo? Então essa normal vai estar garantindo a trajetória circular. Então ela vai ser uma força centrípeta. Então qualquer força pode ser uma força centrípeta, certo? Ela é dada por Fc, força centrípeta, é igual a mv2 sobre r. Mas que fórmula é essa? É só força vezes aceleração. Só que numa trajetória circular, a gente sabe que a aceleração é a aceleração centrípeta. E a gente já tinha conversado lá atrás que a aceleração centrípeta é v2 sobre r, certo? Então, mv2 sobre r.
beleza? A gente tem também a força elástica, certo? O que é uma força elástica? Imaginem comigo, você tem uma molinha e tem esse bloquinho, por exemplo. Tem um bloquinho, uma mão puxando essa mola. Se você contrair essa mola, se você comprimir essa mola, ela vai querer descomprimir, certo? E esse querer descomprimir é a força elástica dessa mola, por exemplo, certo? Ela vai querer ficar no seu estado original, certo? Isso é a força elástica, certo? Vocês podem perceber que tem umas molas que elas são mais duras, que elas comprimem menos, tem algumas molas que elas comprimem mais, certo? E esse tanto que elas conseguem comprimir, ela é dado por esse casão que está escrito aí, certo? Que é uma constante elástica, por exemplo, de uma mola. Esse K significa constante elástica, certo? E a força elástica é dada pelo esse K vezes esse X. O que é esse X? É o tanto que você está comprimindo essa mola ou o tanto que você está esticando. Se você estica essa mola também, ela vai querer voltar para o estado original dela, certo? Percebam que esse X é só a quantidade que você está esticando ou está comprimindo em relação ao estado original dessa mola, certo? É a variação que você está fazendo nessa mola, comprimindo ou esticando ela, certo? E é assim que você calcula a força elástica. Tranquilo? E essas são as principais forças que a gente vai trabalhar agora. A gente tem outras forças, a gente tem força elétrica, a gente tem força magnética, a gente tem lá na hidrostática a gente tem o empuxo, porém agora na dinâmica, que eu vou trabalhar com vocês nesse momento, vão ser essas forças, ok? No próximo vídeo que eu vou lançar, por exemplo, acho que segunda que vem, a gente vai começar a trabalhar com essas forças, a gente vai começar a dar mais exemplos, unir essas forças, colocar elas juntas, uma relação que uma tenha com a outra. Então, para a próxima aula, eu espero que vocês entendam esse vídeo. Qualquer coisa, pode me chamar lá no WhatsApp, pode me mandar mensagem, que eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Abraço!